Jesus partir para Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Deus, fala conosco nesta noite, porque precisamos ouvir a tua voz. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu suma para que o Senhor apareça, e que somente a tua palavra possa ficar guardada em nossos corações. Senhor, assim como cremos que a tua palavra não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, que a tua palavra ache um lugar em nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos perceber que João, ele vai narrar e vai contar sobre uma pessoa, sobre o ministério de Jesus. Esse ministério que Jesus desenvolveu como Filho de Deus foi um ministério extraordinário, porque ele trouxe, e na verdade ele era o reino do próprio Deus. Quantas vezes o próprio Jesus não disse: o reino de Deus é chegado até vós? E o interessante é que as pessoas, a maioria delas, não entendiam o que Jesus estava querendo dizer com isso, que o reino dos céus é chegado até vós. E na verdade elas estavam diante desse reino e não percebiam. E muitas vezes na vida a gente perde muito tempo procurando uma coisa, procurando algo que está tão perto de nós, mas muitas vezes vamos por outros caminhos tortuosos, para tentar encontrar a Deus. E o interessante é que o reino de Deus, ele é instalado e instaurado de pessoa para pessoa. Primeiro Jesus encontra André. Jesus chama André para lhe seguir. Depois Pedro. De Pedro agora, provavelmente eles anunciaram e falaram sobre Jesus. Porque quando Jesus encontra Felipe e fala para ele: segue-me, o que me chama a atenção é que o texto não mostra em algum momento Felipe questionando como outros: deixa primeiro eu sepultar o meu pai, eu primeiro tenho que cuidar da minha família, deixa eu me despedir da minha família. O que me chama a atenção no chamado primeiro de Felipe é que ele já havia sido impactado por essa palavra de reino, da vinda de Jesus, do próprio Messias agora encarnado, e que estava presente no meio deles. Então quando Jesus encontra Felipe, ele foi para a Galiléia e agora ele encontra Felipe, ele diz: segue-me. E aí fica um silêncio. Só mostra agora Felipe encontrando Natanael. Qual é a importância que eu já gostaria de ressaltar nesta noite, nessa palavra, que a gente tira de lição? É que nunca devemos deixar de falar para outras pessoas o que Jesus é para nós, o que fez em nossas vidas e o que pode fazer na vida dessa pessoa. Porque se essa pessoa ainda não teve um encontro com Cristo, no momento que ela tiver um encontro pessoal com Ele, ela vai entender todo o recado de Deus. Ela vai entender que é o momento
de ela entregar a sua vida para Jesus. Então, Jesus vai com Filipe, e Filipe agora encontra Natanael. E o que parece também é que Jesus ficou do lado de fora da casa, e Filipe vai até a casa de Natanael. Então, quando Filipe vem entusiasmado, porque o que parece também no texto, olhem a Bíblia, que ele diz assim, Filipe vai dizer assim: achamos aquele em que Moisés falou na lei, em que os profetas predisseram. Olha que maravilha! Além de tudo isso, o que mostra que Natanael estudava as escrituras junto com Filipe. Era como se eles vivessem à procura e aguardando ansiosamente qualquer momento que esse Messias iria se revelar. Talvez por ouvir a mensagem de João Batista, que ecoava, a voz de João Batista que clamava no deserto e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Talvez eles, como discípulos, também como seguidores, também talvez meio que olhando João Batista de longe, talvez ouvissem sua voz nos quatro cantos da terra, quando ele anunciava que viria um que era maior do que ele. Então eles estudavam, existia um anseio, existia uma busca, existia uma procura da pessoa de Jesus Cristo. Existia uma busca e eles anseiavam, porque primeiro Israel vivia oprimido pelo reino e pelo poder romano. Eles viviam oprimidos num cárcere político, onde eles pagavam impostos e mais impostos, onde o imperador só subjugava o povo. Então eles esperavam um reino messiânico, um reino libertador, um rei que iria transformar Israel. Não foi à toa que na morte de Cristo colocaram em cima da cruz Rei dos Judeus, de uma forma irônica. Eis aí o Rei dos Judeus, morto na cruz. Mas como eu vou pensar? Como um jovem, como um adolescente, eu devo pensar e devo entender a missão que Filipe desenvolveu. Ele desenvolveu uma missão muito importante. A missão dele foi levar o reino de Deus na casa de Natanael. Ele estava andando com o Filho de Deus. Mas o que parece é que ele não ficou muito contente quando ele recebeu essa notícia. Achamos aquele em que Moisés falou na lei. Achamos aquele que os profetas predisseram. E ele é de Nazaré, filho de José. E aí Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como se por Nazaré ser uma cidade pequena, porque Nazaré era uma cidade muito pobre, porque Nazaré não era uma das capitais mais conhecidas entre Israel. E na verdade Jesus era de Belém, não era nem de Nazaré. Mas a maior parte da sua vida ele passou nesta cidade. Por isso chama-se Jesus de Nazaré. E quando chamavam Jesus também de Nazareno, eles estavam chamando de uma forma irônica, de uma forma pejorativa. Por quê? Porque de Nazaré, uma pessoa que veio de Nazaré, provavelmente era uma pessoa que não tinha muito a oferecer. Uma pessoa que não tinha muitos recursos. Uma pessoa que não tinha nada para oferecer. Era uma pessoa de origem pobre. E agora essa pessoa está em frente à casa de Natanael. Mas mesmo rejeitando isso, mesmo criando uma certa defesa contra a pessoa de Cristo, ele aceita viver Jesus. Quando ele aparece diante de Jesus Cristo, Jesus diz assim: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eis o israelita em quem não há fingimento. E ele vai dizer, ele fica surpreso, porque Jesus mostra claramente que ele era uma pessoa sincera. Ora, ele estava falando lá dentro que não poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, e agora ele encontra com a pessoa e Jesus vai falar para ele: olha, esse cara é sincero, esse cara é uma pessoa verdadeira, ele é verdadeiro.
Ele não é enganador como Jacó, um israelita. Israel que teve encontro, Jacó que teve encontro com Deus, antes de ter um encontro com Deus, de lutar com Deus, na verdade ele era um fingido, e enganou muitas vezes o seu irmão Esaú e até o seu sogro Labão. Mas o clímax aqui é quando Jesus disse: eis um verdadeiro israelita. Agora Natanael vai ficar em crise, porque Jesus já começa a revelar um pouco da sua identidade. E ele disse: de onde tu me conheces? E Jesus vai mais profundo ainda: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Talvez a Bíblia também não conta que ele estava, o que ele fazia embaixo da figueira. A Bíblia não vai relatar o que ele estava fazendo nesse momento. Se ele estava embaixo porque as suas folhagens lhe ofereciam sombra, e talvez ele pudesse estar até meditando nas Escrituras, a Bíblia não vai entrar nesse detalhe. Eu também não julgo tão importante. O que eu julgo importante é que Jesus conhece o meu e o seu interior. E a segunda coisa é que Jesus sabe o que estamos fazendo. Ele sabe por onde andamos. Ele sabe onde nós estamos. Nós não podemos nunca se esquecer desse atributo de Deus na pessoa de Jesus Cristo também, a sua onipresença. Então, agora Natanael vai ficar surpreso, assim como a mulher samaritana, quando presunçosa no poço, Jesus falando com ela, e ela disse: olha, você é judeu, você não tem nem com que tirar água, o poço é fundo. Olha, e Jesus fala: olha, chama teu marido e vem. E ela agora fica numa situação complicada, porque ela teve 5 e o que ela tinha agora ainda não era dela. Então ela disse: ei, eu vejo que tu és profeta, tu sabes tudo da minha vida. Então agora Natanael, com toda a resistência que ele estava tendo, com toda a defesa: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De onde você me conhece? De onde você sabe isso da minha vida? Como é que você sabe o que eu estava fazendo ali atrás? Agora ele se prostra e disse: mestre, Rabi, eu vejo realmente que tu és o rei de Israel. O reino de Deus agora, através de Filipe, na pessoa de Jesus Cristo, vai impactar a vida daquele homem. Vai impactar a vida daquele rapaz de tal maneira que ele vai se prostrar, ele vai chamar Jesus de mestre, ele vai chamar Jesus de rei de Israel. Tu és o rei. Por quê? Porque revelou tudo da minha vida. Ele sabia o que eu estava fazendo. Eu estava embaixo da figueira. Isto prova que os olhos do Senhor estão por toda parte. Isto prova que nós, como chamados e vocacionados pelo Senhor, chamados por Deus, temos uma missão importante. Temos uma missão de anunciar a Cristo onde quer que nós estejamos. Temos uma missão peculiar, temos uma missão importante de anunciar a Cristo onde estudamos. Temos que anunciar a Cristo para todas as pessoas que nos rodeiam, para que quando elas tenham um encontro com Cristo, elas cheguem para mim, para você, e diga: sabe aquela pessoa que você estava falando para mim, Jesus? Eu encontrei com ele a noite passada. Eu tive um encontro com Jesus. Eu tive a minha vida transformada. E com certeza a vida de Natanael mudou a partir daquele dia e daquele momento. Com toda a resistência que ele estava, dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes a gente está falando de Jesus e as pessoas são tão presunçosas que elas julgam até não precisar de Deus, de Cristo, até ter um encontro real com Ele. E Natanael agora fica surpreso, ele fica perplexo, ele fica atônito diante da revelação de Jesus Cristo, e ele se prostra, e ele diz: tu és mestre, tu és rabi, tu és realmente. É como se ele concordasse com tudo que Filipe falou. Talvez, eu imagino ele olhando para Filipe e dizendo: é ele, é ele, é ele mesmo que Moisés falou na lei, que os profetas disseram,
Ele está aqui. Jesus está aqui. E eu afirmo para vocês que Jesus está aqui nesta noite. A pessoa de Jesus Cristo, o mesmo que estava na casa de Natanael, é o mesmo que está aqui nesta noite. E o seu nome é Jesus. E o seu reino está aqui entre vocês. Amém? Amém. Só que Jesus disse: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Por causa dessa coisinha, coisas maiores você verá. Em verdade eu te digo que você, e agora Jesus já não fala mais no singular, agora Jesus já fala no plural, ele já estende, não só para Natanael, mas para todos que estavam lhe seguindo, os que iriam lhe seguir. Em verdade eu vos digo que vocês verão o céu se abrir, os anjos descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem. Foi a mesma visão que Jacó teve em Betel. Ele dormindo, ele sonhou, e ele viu uma escada descendo até a terra, e ele via anjos descendo e subindo. E ele consagrou aquele lugar e chamou de Betel e disse: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Jesus agora vai revelar para eles que ele era essa escada entre Deus e o homem. Ele era o mediador. Ele veio para fazer essa intermediação entre Deus e o homem. Ele revela algo profundo para os seus discípulos. E logo após, no capítulo 14, quando Filipe está meio perdido, que ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu preciso ir, eu vou preparar moradas para vocês, para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. E o próprio Filipe pergunta assim para ele: Senhor, mas nós não sabemos para onde tu vais, como saberemos o caminho? E o que é que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus agora vai revelar algo profundo, principalmente da sua divindade, e agora também da sua humanidade, quando ele diz: vocês verão o Filho do Homem, os céus se abrirem, e os anjos descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem. E naquele grande dia, os céus irão se rasgar. Glória a Deus. No grande dia da vinda do Senhor, o dia o qual ele anunciou que iria acontecer. A Bíblia diz que as trombetas irão soar. Ao ouvir a voz do arcanjo soar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia também diz que nem todos nós morreremos, mas seremos transformados em corpo de glória, e como num piscar de olhos estaremos com o Senhor. Está em 1 Coríntios 15, 51. Nós precisamos nos agarrar nesta promessa que o reino de Deus já chegou até nós. Precisamos ter a convicção que nós carregamos o reino de Deus, porque somos templos do Espírito Santo, porque somos servos de Jesus Cristo. Temos que entender a missão de André, temos que entender a missão de Pedro, temos que entender a missão de Felipe e de Natanael, que possivelmente os 4 eram pescadores. E a palavra Betsaida significa aldeia de pescadores, ou cidade de pescadores. E foram homens que se abnegaram e abriram mão de tudo para ter um encontro com Jesus. Mas eles estudavam, mas eles aguardavam ansiosamente a vinda do Senhor. Eles aguardavam de forma, com toda expectativa, eles aguardavam com expectativa muito grande de encontrar a pessoa de Jesus. Nós não podemos vê-lo, ter o privilégio de ver Jesus como eles viram, mas Jesus vai dizer: bem-aventurado sois os que não viram e creram. Então creia que Jesus está aqui nesta noite. Creia que mesmo você brincando, se divertindo, louvando, fazendo tudo que está sendo feito para a glória de Deus, e que o reino de Deus
está neste lugar, porque a pessoa do Filho de Deus se faz presente aqui. É a escada entre Deus e o homem. Ele é o intermediador. Ele é o que nos permite falar e acessar a presença de Deus. É por isso que temos o privilégio de sentir e de participar da bênção, da comunhão e da presença do Senhor, porque Jesus nos permitiu isso, nos dizendo que os céus irá se abrir e a gente iria ver os anjos descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem. E não se deixem enganar, que esse dia chegará, o dia da vinda do Senhor. E ainda que estejamos mortos fisicamente, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, ainda assim, teremos o privilégio de sermos dos primeiros a encontrar o Senhor nos ares. Temos que ter essa promessa em nossos corações. Temos que guardar essa palavra dentro de nós. Temos que entender quando Deus coloca uma pessoa do nosso lado. Temos que pedir discernimento a Deus quando Deus coloca um colega, quando Deus coloca uma amizade entre nós. E é uma oportunidade de nós instalarmos o reino de Deus nesta pessoa. Como? Como, pastor? Como eu vou instalar o reino de Deus no coração de uma pessoa que talvez nem quer falar, não quer nem ouvir? Lembra que Natanael também não quis ouvir? Lembra a resistência de Natanael com seu amigo Filipe? Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Filipe só respondeu uma coisa para ele: vem e vê. Vem e vê. Quando você falar de Jesus para uma pessoa e houver uma resistência tal, não se desgaste. Só diga para ela: você verá a glória de Deus na tua vida um dia. Foi a resposta de Filipe para Natanael. Ele não tentou explicar. Ele disse: achamos. Foi a primeira coisa. Achamos aquele que a gente estudou e que a gente viu que estava na lei e que os profetas disseram. E aí é uma resistência. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade pobre, uma cidade não populosa, uma cidade não conhecida, e o Filho de Deus cresceu, a Bíblia diz, em graça e em conhecimento naquele lugar, e as pessoas não lhe perceberam, as pessoas não lhe notaram, as pessoas não perceberam a sua presença. Assim como Jesus teve que sair de Nazaré. Por quê? Por causa da incredulidade deles, eles não perceberam os milagres de Cristo. Que nós não sejamos como eles, que nós possamos entender que o reino de Deus está aqui nesta noite e chegou até nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.